certo. Eu sou Michele Garcia. Eu entrei em contato com o senhor, né, a partir da associação, porque eu estou organizando junto com a minha colega esse documentário sobre consciência negra e como o negro é visto além desta data, né, do 20 de novembro. Antônio, a minha primeira pergunta é: debates sobre raça e racismo vêm pautando o público nos últimos anos de maneira mais recente. E esses conceitos, tais quais como racismo estrutural, eles vêm sendo usados com mais frequências nas discussões da sociedade. Então, como o senhor enxerga esses debates na sociedade? Eu enxergo esses debates de uma forma muito providencial e até, de certa maneira, chegando um pouco tarde, tendo em vista que, quando nós iniciamos nosso Grupo Palmares, lá em 1970, portanto mais de 50 anos, a gente começou dizendo não ao 13 de maio da Princesa Isabel e sim ao 20 de novembro de Zumbi dos Palmares, que morreu em 20 de novembro de 1695. Então ali a gente já fez um corte para começar a discutir isso, embora nós não admitíamos a possibilidade que fosse se espalhar por todo o país. Tanto que de nós 4 que estavam na linha de frente, e tinha mais 2 que ficaram ocultos, porque era período da ditadura. Então, se nós 4 fôssemos eliminados, os outros 2 ocultos dariam sequência ao trabalho, ou seja, um trabalho coletivo. Então, quando eu vejo hoje, num outdoor, a figura de um negro, de uma negra, quando eu ligo a televisão e vejo um negro apresentador, um negro repórter, ou quando vejo notícia praticamente em todo o Brasil, na América do Sul e até além da América, falando de consciência negra, quando Morgan Freeman critica o Dia da Consciência Negra, é sinal que a consciência negra foi muito além do que a gente esperava, mas começou a discussão, antes sequer se discutia. Então, como nós temos hoje no Brasil políticas afirmativas, tem a Lei 10.639, que induz a aula sobre a história dos nossos ancestrais na África, que fala também do povo originário. Então, tudo isso vem em cadeia. Eu vejo positivamente essa estrutura. O senhor tinha mencionado ali o grupo de pesquisas Palmares. Então, como surgiu o grupo? E também o senhor menciona que também é membro da Sociedade Floresta Aurora. Como essas organizações ajudam a construir a história do povo negro gaúcho? É muito importante se localizar que no Grupo Palmares se originou em parte de ter integrantes que eram da Sociedade Floresta Aurora. Portanto, era do grupo de teatro do Floresta Aurora, eu, o Vilmar Nunes e o Jorge Antônio dos Santos, o Jorge Xangô. Então nós éramos do grupo de teatro e, para não comprometer a história da sociedade, nós saímos da sociedade, continuamos sócio de direito, mas de fato saímos. E aí nos agregamos mais ao Oliveira Ferreira da Silveira, ao Ilmo Silva e ao Luiz Paulo Assis Santos. E a Sociedade Floresta Aurora, fundada em 31 de dezembro de 1872 por Negros Fogos, ela vem mantendo ininterruptamente a tradição da cultura negra. Então, não é por nada que nós tivemos o incentivo do Grupo Palmares lá dentro. E ela vem sendo permanentemente numa luta no sentido de diminuir a desigualdade social em favor da negritude. Então, Floresta Aurora está presente nisso tudo, é a sociedade negra mais antiga do país. Então, eu digo que as demais sociedades no Brasil estão sob o guarda-chuva
da Sociedade Floresta Aurora, que tem a sua origem entre os ex-escravizados, que eram operários, marceneiros, carpinteiros, ou seja, um povo pobre. Até se diz que seria elitizada, não, nada de elitizado. Floresta Aurora é gente do povo mesmo. Tanto eu fui presidente aos 26 anos. Hoje sou um ex-presidente e membro nato do Conselho Deliberativo da Sociedade, que vem realizando todas as políticas públicas possíveis. O senhor, enquanto patrono titular da Associação Rio Grandense de Letras, é um dos detentores do Arquivo Histórico da Arte e Cultura Gaúcha. De quais maneiras é possível possibilitar o acesso de pessoas negras a espaços de arte e cultura que são criados e feitos por pessoas brancas, já que o senhor mencionou que participou e participa ativamente de organizações que são feitas por pessoas da lida. Eu observo o seguinte, ninguém consegue maior respeito que aquele respeito que impõe. Eu sempre fui muito guerrilheiro na essência, né? Eu sempre fui meio de arrombar portas, as portas nunca se abriram a mim. Então, se eu sabia onde não tratavam bem o negro, eu ia lá. Tá? É claro que o fato de atuar em comunicação, no rádio, como repórter, como apresentador, em rádio, participação em televisão, jornais, tudo isso facilitou em parte, mas eu sempre fui um lutador nesse sentido. Então, por exemplo, a Academia Rio Grandense de Letras, fundada há 122 anos, teve somente 3 negros. Eu sou o terceiro negro. O primeiro negro era o Paulino Azurenha. O Paulino Azurenha é um negro que era um cofundador do Correio do Povo. Então, depois dele, que ele foi da Academia Rio Grandense de Letras em 1909, depois dele, 95 anos depois, foi eleito o Dr. Ricardo, Francisco Ricardo, um negro lá de Santa Maria, que era juiz distrital, que se chamava na época, e que morreu em 1927. Então, de lá para cá, eu sou o terceiro negro. Mas por quê? Porque o fato também de nossos irmãos negros não se candidatarem, porque achavam que não iam ser admitidos, então não pode haver uma autocensura. Então é importante esse aspecto. E também na própria Associação Rio Grandense de Imprensa, que eu já fui membro do Conselho Deliberativo, do Conselho Fiscal, assessor jurídico da Executiva, e hoje sou novamente integrante do Conselho Deliberativo. Então, e são muitos os meus irmãos negros que atuam na área do jornalismo. Então, começamos a abrir espaços. Eu não estou dizendo que não existe o preconceito, não existe a segregação, não existe o racismo. Existe sim, mas nós temos que olhar a luz de frente, porque aí as sombras passam ao largo. Certo. A partir como é possível notar, tem essa autocensura, né, das pessoas pretas nos espaços acadêmicos considerados elitistas, classicistas, e é uma questão que o movimento negro, não só gaúcho, mas brasileiro, traz para relutar, para avançar, seguir em frente e enfrentar. E é possível ver que dentro do próprio movimento tem as classificações, né, que elas vêm do colorismo importado dos Estados Unidos, que coloca pretos e pardos dentro de uma mesma categoria. Então, é possível afirmar que ainda existe, a partir do colorismo, essa distinção de pessoas pardas, pessoas pretas de tons médios de cor e pessoas pretas retintas. Isso afeta o acesso a essa cultura?
O deputado Carlos Santos, de saudosa memória, dizia o seguinte: não poderia existir racismo num país de mestiços. Os meus amigos não negros que viajam para os Estados Unidos, que viajam para a Europa, quando retornam de lá, eles dizem: puxa, Costa, está coberto de razão. Lá nos Estados Unidos, na Europa, nós somos vistos como latinos, que não importa a cor da pele, importa a origem. Então, no Brasil, os que se acham brancos não são brancos, eles são latinos. Ou seja, é tido como um povo de segunda classe, tanto nos Estados Unidos como na Europa. Eu tenho um meu sobrinho que é doutor em história. Ele teve uma amiga branca, bem branca, que estava na França e tinha lá um local que estava fazendo tipo de um censo de alguma coisa, e ela viu uma fila onde estavam negros e pardos e de outras etnias, né, derivadas das mesmas circunstâncias. E tinha uma outra fila de brancos. Ela foi para a fila dos brancos. E aí, na hora de se identificar, perguntaram a ela: de onde é que tu é? Eu sou do Brasil. Se tu é do Brasil, então tu é latina, tua fila é ali, não essa aqui. Essa aqui é dos brancos. Então eu penso o seguinte: a consciência de uma doença nos leva à cura. Se os ditos não negros, os brancos brasileiros, soubessem valorizar o conhecimento, a cultura e toda a base estrutural, não poderiam dispensar a mão de obra negra em todos os sentidos, no sentido da inteligência, da criatividade. Então, eles precisam se curar dessa doença que é o preconceito, a segregação e o racismo. Sendo um dos criadores, um dos participantes ativos da criação do 20 de novembro, por que o lugar de nascimento de um dos dias mais importantes da cultura e do povo preto não tem a aclamação que deveria? Eu não entendi a pergunta. Essa aqui? Essa última? Essa última, certo. Por que o lugar de nascimento de um dos dias mais importantes da cultura do povo preto, que é o 20 de novembro, não tem a aclamação que deveria? É exatamente porque, veja bem, o Rio Grande do Sul, ele é um dos estados mais racistas do Brasil, se não for o mais racista. Antes era Santa Catarina. Então, veja bem, no Rio Grande do Sul, se nós formos examinar o secretariado dos últimos governadores, não tem presença negra. Os prefeitos, por exemplo, de Porto Alegre não têm presença negra. No interior também não, em nível de secretariado, primeiro escalão, não tem. E isso, se for examinar no Ministério Público, também não, na magistratura também não. Então, isso aí é um reflexo. O próprio hino rio-grandense, quando tem aquele verso que diz que povo que não tem virtude acaba por ser escravizado, é prova eloquente desse preconceito, dessa segregação e desse racismo, e que não querem mudar. Ou seja, isso depende da Assembleia Legislativa, e os deputados não querem mudar, querem permanecer com esse ranço do racismo. E, ao seu ver, o que impediu e ainda impede o total reconhecimento da data como feriado, tanto municipal quanto estadual, pelo executivo, pelo Poder Executivo? Quando o prefeito Fortunati sancionou a lei, o projeto de lei do delegado Cleiton, então vereador, os lojistas, os comerciantes, entraram na justiça arguindo a inconstitucionalidade, porque poderiam o município de Porto Alegre ter somente 4 feriados, e já tinha os feriados religiosos ali. Então entendiam que não comportaria, porque a temática da negritude do 20 de novembro não se enquadraria no que concerne a religião. Então a solução está hoje, espero, com o presidente Lula,
passa um feriado em nível nacional. Nós não queremos o feriado pelo feriado, não. Nós queremos o feriado como uma data de reflexão e mostrar para a sociedade o quanto que os nossos ancestrais que vieram para o Brasil em campos de concentração flutuante, que eram os navios negreiros, encharcaram este chão com seu sangue e com seu suor. Colocaram o Brasil no primeiro plano do mundo na época, na produção do açúcar, na produção do café, do linho de canho, do algodão, juntamente com os povos primitivos. E o que aconteceu? Em 1888 foi decretada a abolição da escravatura, que tinha então somente 2 artigos. Artigo 1º, está abolida a escravidão no Brasil. Artigo 2º, revoga-se as disposições de contrário. Não tinha uma justificativa para dizer o que seria feito com esses negros, então, que sofreram a abolição da escravatura. Foram jogados na Rua da Amargura, com resquícios até hoje, tanto que precisa políticas afirmativas, precisa a Lei 10.639 e por aí afora. Há uma entrevista muito interessante que o senhor concedeu ao jornal Brasil de Fato, onde se menciona que o negro brasileiro ainda não conquistou a sua segunda abolição, mesmo com leis contra o racismo, ações afirmativas, como acaba de ser mencionado, campanhas e outras políticas públicas. Logo, o que seria e como seria a segunda abolição para os negros e negras? Essa segunda abolição é muito forte o que eu vou dizer, espero que seja compreendido na sua essência. Os negros americanos, as pessoas pensam que os negros americanos são mais em torno de 50% da população americana. Não são. São em torno de 20%. Como é aqui no Rio Grande do Sul, que o nosso povo negro compõe cerca de 20-25%. É o mesmo percentual, tá, que de negros que tem nos Estados Unidos. Só que os nossos irmãos negros dos Estados Unidos fazem tanto barulho que conseguem um maior respeito. Tá? Quando existe um assassinato de um negro pela polícia, existe uma revolução, existe um grito de liberdade. E nós, negros brasileiros, esse racismo, preconceito, segregação é tão perversa que ela acaba abafando uma manifestação, eu não diria violenta. Não existe a violência em si, existe uma resistência a quando acontece, por exemplo, um assassinato de um negro à frente de um grande supermercado por seguranças desse supermercado, que eles sabem que, de repente, eles fizerem aquilo ali, praticamente não vai dar nada. Não é? As indenizações são parcas, são ridículas, e isso quase que há um incentivo para que se perpetue todos esses sentidos de preconceito, de racismo em si. Então, o dia que nós conseguirmos buscar uma valorização maior, essa luta, me permite a jactância, não é uma jactância minha, mas a minha luta tem sido individual. Tá? Já fui ameaçado 500 vezes e tal, mas sempre enfrentei. Então, eu procuro sempre fazer com que se busque, num trabalho coletivo, se avançar em grupo. E aí vamos ter uma mudança e aí poder dizer aos meus netos que o negro brasileiro alcançou a sua segunda abolição. Muitas dessas ações coletivas, elas não acontecem porque há essa discussão no Brasil em torno de democracia racial, embranquecimento, mestiçagem, que faz da pessoa negra a sua própria sombra, o seu primeiro inimigo. Então, há uma maneira de acabar com o racismo enraizado, internalizado, que muitas pessoas negras têm consigo mesmas, que fazem com que elas sejam
com que elas não sejam reativas ao movimento coletivo? Sim, é ocupando todos os espaços possíveis. O que eu quero dizer com isso? Nós precisamos ter a consciência de que se no judiciário não tem negro juiz, não tem negros promotores, então que os nossos irmãos negros se preparem e façam o concurso em maior quantidade, porque um dia nós vamos conseguir furar essa bolha. E no legislativo, no poder judiciário, no legislativo e no próprio executivo. Ou seja, também elegendo, como fizeram os nossos irmãos negros, a bancada negra na Câmara de Vereadores foi uma união de negros, como na Assembleia Legislativa. Um dia nós vamos conseguir, sim, ter uma maioria para decidir em favor desse povo negro. E claro que eu deixo muito transparente a minha posição. A nossa luta não é contra os brancos, é a favor dos negros. Ou seja, nós queremos os mesmos direitos e que possa existir a diminuição do fosso da desigualdade social. Tá bem. O senhor menciona a questão das futuras gerações, né? De deixar o legado para os netos, filhos, essa geração agora diz que estão os filhos e também tem os filhos dos filhos, vindo dessa longa caminhada de militância, né, de dentro de uma inserção profunda na arte e na cultura gaúcha, o que é possível aprender, o que foi possível aprender ao longo dessa caminhada e o que é possível deixar como legado para as futuras gerações? Eu vejo assim, agora o colega meu do Grupo Palmares, já falecido, conhecido, professor Oliveira Ferreira da Silveira, estará recebendo, em memória, a sua filha estará recebendo o título de doutor honoris causa pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul. O Cartola dizia o seguinte: quem gosta de homenagem póstuma é estátua. As homenagens têm que ser em vida. Esse batalhador, esse Oliveira Ferreira da Silveira, deveria ter recebido essas homenagens em vida, para que os filhos e netos pudessem se orgulhar desse pai, desse avô. Não é? O Nelson Cavaquinho, grande compositor negro brasileiro, dizia: depois que eu me chamar saudade, eu quero preces e nada mais. Então eu observo que se nós conseguirmos, nós nunca, às vezes tenta inverter a coisa, que existe o racismo do negro contra o negro. Não existe isso. Só exerce racismo quem está no polo ativo. O negro fica sempre no polo passivo. Então, toda a manifestação do negro é uma reação, ele não é um provocador. Na vida, eu sou psicanalista também, as pessoas esquecem que elas cumprem 3 papéis sempre. É um triângulo: o perseguidor, a vítima, né? E, acima de tudo, o salvador. Então as pessoas vão vivendo um círculo disso. Quando as pessoas conseguirem ter a consciência do papel que estão vivendo na vida, elas vão vendo por que elas passam a ser o salvador daquele que é perseguido. Né? E saindo dessa roda viva, a teoria dos lobos, o homem dos lobos, do Freud, onde aquele cidadão milionário russo foi se tratar com o Freud em função de depressão e dos sonhos que ele tinha com lobos, que eram decorrentes do quê? Que ele na infância viu um desenho de lobos, depois sonhou com lobos e tal, ficou bem perturbado na adolescência, e a sua cuidadora, a sua babá, foi atendê-lo, que ele saiu gritando numa madrugada num sonho que teve. E ela teve que dizer a ele: não é nada disso, não tem nada de lobo que tu está enxergando pela janela, a janela está fechada, não existe nada disso. Então, aparentemente, ele ficou com aquilo resolvido, mas o inconsciente dele, toda vez que ele sonhava, ele enxergava lobos que vinham devorá-lo. Então, a figura de metáfora que eu faço é que
os negros são lindos, são bonitos, têm cultura, têm conhecimento. Os negros só não vencem onde não tem oportunidades. Eu sou vice-presidente da Comissão Especial de Artes da OAB. Mas é muito pouco. Nós precisamos participar das outras comissões também. Nós precisamos assumir, por exemplo, a presidência da OAB, como na presidência de sindicatos. Ou seja, aquela teoria dos espaços que eu manifesto. Vai chegar um dia que o Brasil vai ficar muito mais colorido com a presença do negro. O arco-íris é bonito por quê? Porque ele tem todas as cores. E o nosso Brasil precisa ter todas as cores. Certo. Essa distinção entre ser preto e ser branco no Rio Grande do Sul, ela é muito clara, né? Nós vemos aí a Oktoberfest, o logo de todo o mês de outubro. Há momentos também, ultimamente, que vem antecedendo outubro. E é nítido, assim, chega a despontar uma certa indignação de pessoas pretas, minha inclusive, abrindo e fechando esse parêntese, de chegar novembro e ver que pessoas como o senhor passaram boa parte da sua vida, a partir dos anos 70, ali, preso de ditadura, 50 anos avançando e avançando, sem ter o devido reconhecimento. Mas é possível ver que tem pessoas brancas que são aliadas na luta antirracista, mas ainda assim elas não têm a consciência racial que uma pessoa preta tem de ser reativo, de reagir às injustiças que se seguem. Para as pessoas brancas que provavelmente assistirão esse documentário e vão assistir e vão se incomodar com tais falas, que elas precisam refletir sobre o papel delas na sociedade, como as pessoas brancas podem perceber seus privilégios de branquitude e despertar em si mesmas a consciência racial que pessoas pretas praticamente têm desde a infância. Tem um verso do poeta já falecido, mineiro, Jair Campos, que diz assim: operário do canto me apresento, sem marcas ou cicatriz, mãos limpas, aberto o peito e mostro o documento, a palavra de acordo com o pensamento. Há um som de búzios no mar do meu canto, mas só canto quando eu vejo nos olhos dos meus irmãos a esperança que nós tínhamos lá quando fundamos o Grupo Palmares e ainda permanece comigo, por exemplo, que estou aqui vivo falando com o telespectador. Vejo que a lei do amor, São Paulo dizia que quem pratica a lei do amor pode tudo. Então, se os não negros, os brancos, começarem a entender o sofrimento que foi colocado ao povo negro, aos nossos ancestrais, até por uma questão de compensação, ou no mínimo de vergonha do que os seus antepassados fizeram, é ter uma colaboração, ter uma atitude de ajuda, de colaboração. Nós somos todos o mesmo, como diria o Agostinho Neto, estamos todos no mesmo barco, não importa qual de nós será o timoneiro. Então, a lei do amor é que eu indico que as pessoas possam praticar e se colocar no lugar do outro. Por exemplo, a palavra doméstica, ou doméstico diz o quê? É aquele que é amordaçado, que é obrigado a cumprir uma determinada atividade. As pessoas não se dão conta. Ou vai abrir os dicionários, ou vai ver um jornal e tal, e vê lá, observa o elenco. Lista negra, câmbio negro, ovelha negra, setembro negro, buraco negro.
tirando algumas coisas científicas, mas é sempre colocado como o negrito, ou seja, negro é cor, preto é etnia, mas acima de tudo precisam ter a consciência de que ela pode estar ofendendo quando diz que o negro tem a alma branca. A alma não tem cor, a alma é de ser humano. As pessoas precisam ser humanos. E os exemplos que nós temos de humanos na humanidade, tem uma Madre Teresa de Calcutá, um Martin Luther King, poucas exceções, que pode se dizer que são humanos na essência, porque as pessoas que, os próprios departamentos de pessoal, o que se diz? Departamento de recursos humanos. Humano não é recurso, é pessoas que estão sendo tratadas ali. Então precisa ser, sim, buscada essa diminuição, porque imaginem só, olhem nas ruas, quem são os garis que estão varrendo as ruas, e aí diz que ele é lixeiro. Lixeiros somos nós que produzimos esse lixo. Os garis, a maioria é negra. Por que será? Porque não tem oportunidade de ascender. Tem que se investir muito em educação. O resultado está, e essa luta pela educação precisa ser abrangente. A Coreia do Sul foi arrasada na Segunda Guerra Mundial. Quando chegou na Primeira Guerra Mundial, na Segunda Guerra Mundial, estava tentando se levantar, aí entrou em guerra com a Coreia do Norte. E hoje a Coreia do Sul tem os maiores índices de educação do mundo, porque investiu em educação. Então o Brasil precisa sim investir em educação para não desperdiçar esse manancial, essa cultura do povo negro, no sentido de amplitude. É interessante essa menção à Coreia do Sul, até porque também já fiz entrevistas com pessoas sul-coreanas, nas quais elas me dizem que veem muitos brasileiros que saem das suas casas em busca de um acesso à educação melhor. Eu venho de uma família de educadoras, pois eu sou sobrinha da Sônia Rangel, fundadora do Clube 6 de Maio, em Gravataí. E realmente a bandeira que ela defendia é a educação. E a educação, ela abre portas para o conhecimento de nós mesmos, do outro e para com o outro. E também ajuda a reescrever a história, né? A partir do ponto que ela não é contada só por quem vence, mas por quem fez a história acontecer. E tem uma questão na história que ela tem chamado bastante atenção ultimamente, que é sobre o resgate do Zumbi dos Pampas, né? Que foi esse escravizado que invadia fazendas e liberava escravizados, como tal qual Harriet Tubman também fez. E então, a partir dessas figuras históricas negras, né, que deveriam estar nos livros de história e fazer parte da educação gaúcha, não só negra como um todo, qual é a importância e o conhecimento de antigos heróis e como isso se configura na nossa história nos tempos atuais? Muito boa pergunta. Porque esse Zumbi dos Pampas viveu em Pelotas, na região das Charqueadas. No Rio Grande do Sul, o sofrimento dos escravizados que atuavam nas charqueadas tinham dedos, mãos decepadas pelo sal, o trabalho do sal, o charque. Esse é um herói esquecido pela história. Mas tem um outro herói, que é sul-rio-grandense também, e que merece ser investigado, analisado, estudado. Eu me refiro a João Cândido Felisberto, que liderou a revolta da Chibata em 1910 no Rio de Janeiro, quando se revoltou com as chibatadas com que os marinheiros, 1910, a abolição da escravatura,
foi em 1888. Então, lá em 1910, continuavam os negros que atuavam na marinha, os marinheiros, sofrendo açoites, chibatadas nas costas. E aí, o marinheiro chamado Marcelino havia sido condenado a receber 250 chibatadas nas costas. E, quando ultrapassaram das 250 chibatadas, o que fez o João Cândido e os seus colegas irmãos negros que estavam no convés? Disseram, chega! E aí prenderam os oficiais e dirigiram os canhões para a cidade do Rio de Janeiro, e ele ameaçou bombardear a cidade do Rio de Janeiro, prender os oficiais que estavam no navio e dizendo que se não cessassem, se não acabassem as chibatadas como punição aos negros, punição entre aspas, né, porque foi acusado de um negro ter ingerido uma bebida alcoólica, que se não parasse as chibatadas eles iam acabar com a cidade do Rio de Janeiro. E aí fizeram uma negociação, depois os negros foram traídos, mas o João Cândido, que consta na música do João Bosco, tem por monumento, diz a letra da música, tem por monumento as pedras pisadas do cais. Não é? Então não foi reconhecido como um herói brasileiro, que é João Cândido Felisberto. É um exemplo. E os argumentos convencem, os exemplos arrastam. Assim como um deputado Carlos Sanz, um deputado Alceu Colares, o Alcides, o Alcides Cruz, que lá nos anos de 1800 e tanto foi deputado estadual por 7 legislaturas, fundador da Faculdade de Direito de Porto Alegre, antes de ser da URGS, foi fundador também da cadeira de Direito Administrativo. E o que ele é conhecido? Só tem uma rua com o nome dele aqui no bairro Petrópolis, mas as pessoas não sabem quem foi o Alcides Cruz, que foi advogado do Borges de Medeiros, era um advogado notável, de excelente talento e capacidade com valorização, que foi pesquisar a história do Brasil na Torre de Tombo, em Portugal. Por isso que se diz num monumento tombado, um bem tombado, é porque aquele era colocado a sua documentação nessa torre de tombo em Portugal, por isso se diz um documento tombado. Então, essas pessoas negras precisam sim ser valorizadas e reconhecidas. Há uma maneira ou mais maneiras de acabar permanentemente com o racismo no Brasil e no Rio Grande do Sul? Eu penso que nem eu nem tu vamos ver esse momento. É algo que está intrínseco no DNA da maldade do povo não negro, que não aceita acabar com esse racismo. O Mário Ramos, um branco, que foi prefeito de Caxias do Sul, ele, num debate que a gente teve numa emissora de rádio, ele disse o seguinte: olha, Cortes, Deus, quando fez o homem, colocou o homem negro na África, o homem branco na Europa e o homem amarelo na Ásia. E o homem branco, na sua ânsia incontida de poder, foi invadir a Ásia e invadir a África. E aí nós tivemos o primeiro grande desequilíbrio ecológico no mundo. Então, hoje se sabe que a origem da humanidade, a origem do homem, a origem da mulher, o ser humano, está na África. Tá? E, na medida que foram avançando por determinadas questões de clima, foram mudando a sua situação de pele. Tá? E aí tem todo um trabalho científico em cima disso. Então, eu volto a repetir, a consciência de uma doença nos leva à cura. O tecido social dos não negros está doente e eles precisam curar isso. Aí sim é possível sim se viver como irmãos, porque não é possível que
que com todas as calamidades públicas que ocorrem, os desencarnes coletivos, se diz pela espiritualidade, se aprende pelo amor e pela dor. Infelizmente, alguns preferem aprender pela dor e não pelo amor. Seu Curtis, muito obrigada pela entrevista. Não, que isso. Obrigado eu a vocês por essa oportunidade de conversar, tá? Muito obrigada. Não sei se